Olá a todos os irmãos, que a paz de Deus repouse em seu coração, você que nos ouve. Seja bem-vindo a mais um programa. Hoje nós gostaríamos de falar de algo que consideramos ser a base, o alicerce da fé cristã, porém negligenciada e poucas vezes até enfatizada. Trata-se do facto de que, diferente de todos os homens que, tendo nascido, viveram entre nós e morreram, Jesus, tendo nascido entre nós como homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou e continua vivo. Que quer dizer que se para com o morto nós temos simplesmente uma relação de lembrança, uma relação do tipo de tomá-lo como objeto de estudo para conhecê-lo ou para transmitir o seu legado às gerações posteriores, com Jesus não. Jesus, depois de ressurreto, as pessoas viram que se tratava de uma pessoa real. As pessoas viram que se tratava de uma pessoa viva, de carne e osso. Quando nós lemos os evangelhos, a narrativa da ascensão de Jesus nos evangelhos, né, da ida de Jesus ao céu, tendemos normalmente a pensar num cenário de despedida, onde Jesus, despedindo-se dos seus discípulos, profere as últimas palavras. Porém, tomemos como exemplo aqui o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Né? Vamos ver as últimas palavras de Jesus, segundo registrou Mateus, naquilo que nós conhecemos como a grande comissão, aqui, versículo 20. Diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Pense você, meu irmão, isso é uma despedida? Essas poderiam ser consideradas as últimas palavras do tipo de alguém que está a se despedir e partir para um lugar? Não. Jesus está a dizer que eu estarei convosco todos os dias. Quem tenta ir, quem tenta partir, não assegura, quem tenta se despedir, não assegura a sua presença diária no meio das pessoas que está a deixar, não. Que é aqui o que nós vemos, que Jesus assegura a sua presença diária no meio dos discípulos. O facto é que Jesus ascendeu aos céus, sim, mas a sua presença entre nós, a sua presença entre os crentes é um facto. E a sua presença, ela é mais real do que a minha presença e a tua presença. Por quê? Porque a presença de Jesus, o ser de Jesus, Jesus infunde o seu ser na realidade. Ou seja, quando Paulo disse, nele vivemos, nos movemos e somos, ele queria dizer que Jesus, como verbo divino, é a totalidade da realidade. Ou seja, a realidade está imbuída do seu ser. A realidade que te cerca agora, você dê uma olhada à tua volta, ela está inflada do ser de Jesus, ela está imbuída do ser de Jesus, que quer dizer que a presença de Jesus chega até a você de todos os lados e de todas as formas, que você não tem escapatória. A minha presença, por exemplo, né, a ti chega nesse momento por intermédio dessa câmera que capta a minha imagem. De outro modo, você não me veria nem me ouviria. Mas com Jesus não é assim. Você fecha os olhos, você pode ver Jesus. Você fecha os ouvidos, você pode ouvir Jesus. Por quê? Porque a realidade que te cerca está imbuída do seu ser. Por isso mesmo é que o crente hoje pode ter uma relação pessoal e de facto com Jesus no seu dia a dia. Pode ter essa comunhão, pode gozar dessa comunhão de facto no seu dia a dia. Pensa assim comigo, por que Jesus depois de ressurreto passou ainda 40 dias comendo com os seus discípulos? Por que ele ainda permaneceu 40 dias em Jerusalém dando provas da sua humanidade? Olha, Jesus comeu com os discípulos, Jesus permitiu até que fosse tocado e vissem as suas cicatrizes. Por quê? Por que ele passou 40 dias dando essas provas? Porque Jesus queria assegurar aos seus discípulos que ele era uma pessoa viva, que ele era uma pessoa de carne e osso e que, como uma pessoa viva, estaria com eles. E quando ele disse aos discípulos, eis que eu estou convosco todos os dias, os discípulos entenderam
que se tratava de uma pessoa viva, uma pessoa real, uma pessoa de facto no seu meio, né? Atuando no seu meio. Agora, essa relação com Jesus, essa relação com Cristo, é que faz do ser humano um cristão. Essa relação diária é que faz do ser humano um cristão. E é essa mesma relação que Satanás tem tentado investir suas artimanhas para desfazer. Porque Satanás intenta sempre despersonificar a relação do crente com Jesus. Dali que Satanás investe em trazer no meio da relação do crente com Jesus um monte de coisas que ele vai chamar de ocupação. Coisas que vão te distanciar cada vez mais da tua relação, né, diária e momentânea com Jesus. E você vai chamar aquilo, estou ocupado. E essas ocupações até tomam o nome de atividades religiosas. Por quê? Porque o crente hoje, a relação máxima, o ponto máximo hoje da relação do crente com Jesus se resume simplesmente em frequentar essas atividades de massa, religiosas, atividades gospel, programas gospel. Mas, pensa assim, a relação com Jesus, ela se efetiva na solidão. Ela se efetiva naqueles momentos solitários em que você nada mais ouve senão a tua própria voz. Aqueles momentos de oração que você, clamando a Deus, a tua melhor companhia é o silêncio. Aqueles momentos íntimos, onde você não tem ninguém te olhando, nenhum irmão te olhando, nenhum pastor te olhando, para você dar aquela imagem de espiritual. Aqueles momentos é que de facto fortalecem a tua relação íntima com Jesus. Por isso é que eu estou a dizer que essa relação é solitária. Mas agora veja, nós substituímos essa relação pessoal com Jesus e metemos em frente delas atividades de massa, metemos à frente delas programas de massa. Só que acontece que, nesse tempo em que vivemos da pandemia, da suposta pandemia, nós vemos que essas atividades, muitas delas foram cortadas. E aí as pessoas vêm dizer, a fé das pessoas está a esmorecer. Sim, olha, de facto nota-se uma decadência na fé cristã. De facto nota-se um esfriamento na devoção do homem cristão a Deus. Nota-se isso visivelmente ao andar pela rua. Os cristãos já não são as mesmas pessoas, já não têm o mesmo fervor. Mas por quê? Não é porque faltou atividades religiosas, não. É porque até os próprios pastores e líderes não firmaram o cristão numa relação pessoal e solitária com Jesus Cristo, que, independente de atividades de massa, essa relação perduaria, essa relação permaneceria. Veja que o que faz com que a fé esmoreça, o que faz com que o cristão baixe a sua devoção a Deus, não é a falta de atividades religiosas, não é isso. O que faz com que o cristão esmoreça na sua fé é, de facto, essa falta de comunhão diária com Jesus. Isso é que faz a tua fé esmorecer. Não é você faltar em atividades de massa, não é isso, acredita em mim, meu irmão. Por quê? Porque quando Jesus disse a Maria, ele diz assim a Maria, olha, a Marta, ele diz assim, olha, Maria escolheu a boa parte, que é estar comigo aos meus pés, e isso não lhe será tirado. O que quer dizer que a comunhão com Jesus que ele assegurou que gozaríamos diariamente, ninguém pode tirar, nenhum decreto presidencial pode tirar essa comunhão diária com Jesus, pode te tirar esse tempo de você estar com ele diariamente aos seus pés. Por isso não há desculpa de dizer que faltou atividades religiosas, não. As pessoas, e aqui digo também os pastores, os líderes, que muitos deles nem enfatizam, nem falam sobre essa questão do tipo de, olha, mais do que tudo, assegura de que diariamente você tenha comunhão com Deus. Eles nem fazem isso, porque nem enfatizam isso aos crentes. Por quê? Porque eles também carecem dessa relação com Cristo. A sua relação com Cristo é baseada também num simulacro. É baseado numa hipocrisia, onde vale o cargo e vale uma postura que se assume diante de um coletivo. Mas, meu irmão, hoje mesmo, nisso que você está a ouvir,
Assegure de que diariamente você goze dessa comunhão com Jesus e você fortaleça a sua comunhão com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quão longe está esse Cristo do seu dia a dia? Quão longe está esse Cristo dos seus momentos diários, em casa, no trabalho, enquanto caminhas na rua? Quão longe está esse Cristo? Você pode responder essa pergunta pensando no seguinte: como é que você reage ou ages na realidade à tua volta? E quanta consciência nessa realidade à tua volta você tem da presença de um ser, da presença de uma pessoa que está sempre ao teu lado para te ajudar, te exortar, te aconselhar, te levantar? Quanta consciência você tem da presença desse ser? Olha, se você tem pouca consciência, ou menos, ou até nenhuma consciência da presença de Jesus ao teu lado diariamente, momento após momento, quão hipócrita você tem sido. Por quê? Porque se você não tem consciência da presença de Jesus, se você não tem consciência até dos olhos do Senhor sobre o teu coração, quando você deixa de fazer uma coisa ou fazes alguma coisa, em quem você está pensando? Você está pensando, pastor? Você está pensando no julgamento da igreja? Se você deixa de pecar, talvez você esteja simplesmente temendo o julgamento da igreja. E é disso que se alimenta a hipocrisia. O medo de desagradar o pastor, o medo de desagradar os irmãos, o mundo, o medo de desagradar as pessoas. Isso é que se alimenta, é disso que se alimenta a hipocrisia, né? E é isso que constitui o amor ao mundo. Se você estudar bem o que é amor ao mundo. Agora veja, Jesus, ele disse que estaria com os seus discípulos diariamente. E por isso mesmo, ele quer que cada dia você escolha se relacionar com ele, estar com ele e dizer assim: olha, sim, todo mundo pode estar me olhando agora, mas só uma pessoa me interessa agora, só uma pessoa me interessa que ele olha de dentro do meu coração e é ali onde eu quero lhe agradar, é ali onde eu quero manter a comunhão com ele. Assegure, meu irmão, que cada dia, em qualquer momento, andando pela rua, conduzindo, fazendo trabalho, estudando, você se consciencialize da presença de Jesus e fale com Ele, e conte com Ele, confia nele, viva com Ele dia após dia. E por favor, aqui também gostaria de falar, não deixe esmorecer o teu tempo de devoção, o teu tempo de oração, o teu tempo com as Escrituras. Não deixe isso, não deixe o Facebook roubar isso para ti. Não deixe as redes sociais em geral roubar isso para ti. Não deixe as ocupações roubarem isso de ti. Não deixe isso. Assegure, mantenha pé firme, tenha força para fortalecer essa comunhão diária com Jesus. E você vai ver que, independente de você não ter atividades de massa, a tua fé vai crescer. A tua fé vai para cima e você será realmente fervoroso na presença de Deus. Com isso, eu gostaria de deixar um apelo para você. Tire um tempo, leia a Bíblia, ore. E ore muito, 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 muito. Não deixe de orar, não deixe de meditar na palavra de Deus. Não deixe de estudar os atributos de Deus. Ore sempre e Deus vai te abençoar. E esperamos que você partilhe essa mensagem com os teus amigos, teus vizinhos, e que Deus te abençoe, a você, a tua família, e que tudo te vá bem, em nome de Jesus Cristo. Amém.